Olá! O objetivo dessa apresentação é responder à pergunta: o espaço das sequências convergentes é completo? A referência para esse trabalho envolve, por exemplo, Bernard Bolzano, do século XIX, que trabalhou e estudou na Universidade de Praga. Vamos lá, então. Muito bem. Então, as sequências convergentes, de fato, formam um espaço completo. Bom, a primeira observação que nós vamos apresentar é que a sequência de números reais ou complexos que convergem tem grande importância, tanto nos fundamentos do cálculo avançado, análise, também nas aplicações. Em aproximações sucessivas, por exemplo, isso é muito relevante. Então, seja uma sequência denotada dessa forma aqui, de tal forma que tenha limite. Então, uma sequência que converge para algum valor, esse si é o número do corpo dos números reais ou complexos. É comum denotarmos por C esse conjunto de sequências convergentes. Se a sequência converge, sabemos que, dado um epsilon positivo, vai existir um número natural, tal que a diferença em módulo entre a sequência e o limite é sempre menor do que esse epsilon dado, a partir de um certo contador maior do que n. Assim podemos afirmar, com a ajuda da desigualdade do triângulo, que o módulo dos números é limitado. Isto é, considere o módulo de cada número da sequência, aí você soma e subtrai aqui o limite, esse aqui é uma igualdade, aqui você usa a desigualdade do triângulo, esse aqui é menor do que epsilon, e esse aqui é o valor do limite do módulo, então a sequência para um contador maior do que certo n é limitada por epsilon mais o módulo do limite. Então vamos considerar que seja o m o máximo valor entre o módulo das sequências de contadores menores do que esse n aqui. Então nós temos que de fato todos os elementos da sequência convergente têm uma cota que vai ser o máximo que existe entre esse m aqui e essa soma desses dois valores, para todos os valores do contador dessa sequência convergente. Quer dizer, essa sequência tem uma cota superior e inferior, que vale m e menos m respectivamente. Bom, por essa razão, nós consideramos que o conjunto das sequências convergentes é um subconjunto de todas as sequências que têm limites. Assim, é natural usarmos também a métrica do sup para analisarmos as propriedades métricas desse espaço C. Isto é, nós vamos usar a métrica dada todas as componentes da diferença entre as sequências, pega o valor sup dessa diferença, essa vai ser a distância entre dois elementos desse conjunto de sequências convergentes. Daí concluímos que o conjunto C é limitado nesse sentido. É também limitado em termos de distância entre os elementos, ou seja, a distância entre os elementos, por definição, a métrica do sup é dada por essa expressão aqui, e aí novamente pela desigualdade do triângulo, isso aqui vai ser menor ou igual à soma dos limites possíveis para cada uma das sequências, de tal forma que a distância entre elas também é limitada por todos os elementos de x e y dentro das sequências convergentes. Então, o conjunto é limitado. Agora que está claro qual é o conjunto e qual é a métrica, quer dizer, nós estamos trabalhando com o conjunto das sequências convergentes com a métrica do sup, vamos à questão de se esse espaço métrico é completo ou não. Bom, o conjunto dos reais com a métrica do módulo, ou seja, usar só a diferença dos módulos como sendo a métrica, esse conjunto é completo. Da mesma forma, se a gente usar números complexos e pegar o módulo dele, com essa métrica, esse conjunto dos reais ou dos complexos forma um espaço métrico completo. Nós não vamos mostrar esse resultado, mas nós vamos usar esse resultado algumas vezes.
Bom, um espaço métrico é dito completo se todas as sequências de Cauchy convergirem para elementos desse espaço métrico considerado. Assim, temos que considerar sequências de sequências nesse conjunto de sequências convergentes que satisfaçam o critério de Cauchy. Então, nós vamos agora à notação, seja o lambda_k nésimo, o késimo elemento da nésima sequência de Cauchy. Para cada n fixo, nós temos uma sequência convergente. E, por outro lado, considerando o késimo elemento com o k fixo de todas as sequências de Cauchy, temos uma sequência de números que satisfazem também o critério de Cauchy. Vamos ver. Aqui nós temos sequências que estão lá no conjunto de sequências convergentes, de tal forma que, dado epsilon, existe um n tal que a distância entre eles é menor que epsilon, a partir de um certo m e n dessas sequências de Cauchy. Então, pela definição do sup na métrica em uso, nós temos para cada componente das sequências de Cauchy, essa componente está fixa, então nós temos aqui para cada componente a diferença entre os dois elementos das respectivas sequências. Isso aqui, por definição, vai ser menor que o sup dessa diferença, e essa diferença aqui é exatamente a definição da distância entre os elementos da sequência de Cauchy, que por hipótese é menor que epsilon a partir de um mn maiores do que esse n. Então, cada componente fixo satisfaz essa desigualdade. Então, como nós afirmamos, para cada componente fixo, para mn maiores que um certo n, o késimo elemento também satisfaz o critério de Cauchy para esses números. Esses aqui são números no corpo. E como todo o corpo é um espaço métrico completo, então nós temos garantia de que se a sequência de Cauchy nesses espaços, elas convergem. Então, digamos que esse aqui é o contador da sequência de Cauchy para cada componente. Isso aqui vai convergir para cada um dos valores da componente das sequências convergentes. Então, nós temos aqui a sequência de Cauchy converge para algum elemento. Bom, resta mostrar que esse limite está ainda no conjunto das sequências convergentes, isto é, se esse resultado aqui ainda está lá. Mas, de fato, novamente, dado epsilon, vai existir um n tal que, a partir de certo contador e para todo o contador das sequências, nós temos que essa diferença aqui é a definição pela definição do sup, vai ser válida e vai ser a distância entre os elementos da sequência de Cauchy até esse limite. E vamos chamar de epsilon sobre 3, porque nós já vamos contabilizar depois várias vezes esse fator. Em particular, essa desigualdade aqui vale para exatamente esse n que nós encontramos aqui. Então, quando nós temos, por definição, esse xn é uma sequência convergente. E de tal forma que, para garantir, né, então, o limite quando esse k da sequência, contador da sequência, vai para o infinito, isso vai para um certo número, estou chamando aqui de lambda n maiúsculo. E toda sequência convergente satisfaz o critério de Cauchy. De fato, considere então os valores da sequência e o seu limite. Isso vai ser menor do que um epsilon sobre 6, dado um epsilon qualquer, a partir de um certo contador k. E da mesma forma, ao invés de termos o contador k, temos o contador j, mas no seu limite, para um j maior do que um certo n2, nós vamos ter que isso vai ser menor que o epsilon sobre 6. Bom, nós consideramos o epsilon sobre 6 aqui por razões óbvias logo embaixo. Então, pela desigualdade do triângulo, nós temos o seguinte. Essa diferença aqui entre a componente k e a componente j de uma sequência, que no caso, por hipótese, é convergente, pode ser feita essa igualdade aqui, soma e subtrai o seu limite, mas aí nós separamos essas duas partes aqui pela desigualdade do triângulo. Isso aqui vai ser menor ou igual a essas duas partes, e cada uma dessas partes, por construção, aqui nós
dissemos que vale epsilon sobre 6. Então a soma dessas duas coisas vai ser menor do que epsilon sobre 3 para todo j e todo k maiores do que o maior valor possível entre esse n1 e n2 que nós consideramos aqui. Bom, lembrando que o limite agora da sequência de Cauchy são esses valores aqui, e que o limite das sequências de Cauchy para a componente j vai ser esse lambda j, nós temos da mesma forma, com a desigualdade do triângulo, a diferença entre os limites da sequência de Cauchy sendo menor ou igual ao limite de cada componente da sequência n. Nós somamos e subtraímos aqui também o lambda kn com n fixo, e aqui a componente k e j da enésima sequência, que pertence à sequência de Cauchy, e aqui novamente a sequência, a enésima componente da sequência de Cauchy da jésima componente, e o seu limite. Bom, aqui nós temos epsilon sobre 3, epsilon sobre 3 e epsilon sobre 3. Então tudo isso aqui é menor do que epsilon a partir de j e k maiores do que um certo número n. Temos assim uma sequência de números que satisfazem o critério de Cauchy. E novamente, como o corpo dos números reais ou complexos é passo completo, uma métrica convencional, então essas sequências são convergentes. Então o que a gente tem, em resumo, é o seguinte: de fato, aquele limite é um limite que está dentro do espaço das sequências convergentes, e aí que nós temos aqui um resumo da tabela rapidamente, dizendo o seguinte: o que nós tínhamos aqui eram sequências convergentes, e nós criamos sequências de Cauchy. Aí nós mostramos que cada uma dessas componentes são sequências de números que convergem para determinados números aqui. A pergunta que ficou é: esses números que são resultado dessas convergências aqui é também uma sequência convergente? Ou, em outras palavras, também nós podemos dizer o limite dessa sequência aqui vai coincidir com esse limite dessa sequência? E a resposta é sim, vão convergir e vão ser coincidentes.